Salve, meu nobre aluno, meu concurseiro. Você que está se preparando para o CEAS, vamos lá para mais uma aula. Nosso aulão aqui, tudo ou nada, né? Hoje eu trouxe umas questões interessantes, questões que eu acho muito forte de cair, mas muito forte mesmo. São questões assim que se a banca fizer uma leitura nessa parte, meu irmão, não tem como não cobrar, porque está diretamente ligado ao que vocês irão fazer no dia a dia, tá bom? No dia a dia. Então, senhores, aula muito importante, totalmente indispensável, tá bom? O professor está só ajustando aqui a lousa para vocês. De antemão, senhores, sou o professor Tiago Oliveira, você que caiu aqui de paraquedas, né? Lembrando que eu venho gravando várias aulas de resolução de questões, várias aulas. Essa daqui é uma das que eu gravei. Acho que se juntar todas aí deve ter umas 100 questões resolvidas gratuitamente, porque o professor ajuda o pessoal que não tem condição de pagar curso, que precisa de uma aula de qualidade, resumo de qualidade, tá bom? Então aqui o nosso canal é direto ao ponto, sem enrolação. O professor já vai iniciar agora, só queria deixar uma mensagem para vocês, né, no livro de Mateus, na nossa Bíblia Sagrada, né? Lá diz assim, ó: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E foi o que aconteceu. A gente tem que aprender nessa vida, pessoal, a servir, a ajudar, né? Para depois, e olhe lá, viu, pessoal, porque não é nem certeza. Depois, no futuro, você talvez ser servido, mas você não pode ter só focar nisso. Ah, eu quero ser servido. Eu vou fazer aqui para ganhar lá na frente. Nem sempre a vida é assim. Então, faça as coisas com bondade, com honestidade. Faça as coisas com verdade. Sirva ao próximo, né? Para talvez você ser servido, porque nem certeza é, tá bom? Nem certeza é. Nem a autoridade máxima da nossa religião, né? Nem Jesus Cristo, né, que tinha tudo para ser um grande rei, nem ele veio com o intuito aqui de ser servido, mas ele veio servir, ele veio salvar as nossas vidas, né, pessoal? Então, a gente tem que levar isso para o nosso coração. A gente, quando entra nessa área, né, relacionado um pouco, entre aspas, à segurança pública, que é a área de vocês, claro que direcionado para um público totalmente diferenciado, vocês vão servir em uma missão muito difícil, uma missão de alta complexidade, porque vocês vão lidar com uma pessoa ali que está em situação de desenvolvimento, que tem uma proteção integral, então tem todas as nuances. Então vocês têm que ter muita paciência, acreditar em Deus, acreditar na palavra, para que vocês possam servir da melhor forma possível. Perfeito, pessoal? Então leve para o seu coração, esteja com Deus sempre que Ele vai te direcionar nessa caminhada. Senhores, antes de começar, só falando para vocês, vai ser o único vídeo que vai ficar poluído, porque nós estamos em cima da prova. O professor já lançou o aulão de véspera. Quem quiser participar do aulão de véspera do professor, são 150 questões comentadas. 150 questões comentadas em videoaula com PDF complementar. Professor, quanto ficou o valor? 120 reais. 120 reais. 150 questões, todas as portarias, legislação especial e direitos humanos, tudo comentado em videoaulas, igual como eu estou fazendo aqui, questões, só pessoal, que eu coloco a questão e esquematizo todo aquele assunto. É uma teoria explicada em cima de questões, então você não pode ficar de fora. Se você quer se preparar nessa reta final de forma intensiva, quer chegar forte para gabaritar, para fechar a prova, quer chegar sabendo de boa parte do conteúdo, revisar o que você já viu, ou até mesmo ver o assunto que não deu tempo você ver, esse aulão é indispensável para você. O curso já está todo gravado, já gravei tudo para vocês, você compra aqui, o link está na descrição do vídeo. Quando você compra, já tem lá as 150 questões resolvidas, é só você seguir o cronograma e estudar no seu tempo. Esse aulão é um aulão top de reta final, totalmente indispensável para quem quer ficar dentro das vagas, quem quer passar, quer assumir logo o cargo, vai para cima desse curso, beleza? Ó, nosso aulão de véspera tá aqui, ó, revisão completa e direcionado para o CEA-CE 2025. Você tá vendo, meu aluno, que o investimento inicial, R$ 120, você pode parcelar até 10 vezes no cartão. São vagas limitadas, tá bom, senhores? O professor só abriu 100 vagas para esse curso. Fechou as 100 vagas, morreu, tá bom? O professor não vende mais. Já deixei lá, o limite máximo de vagas. É um curso direcionado para os meus alunos, tá bom? Então, o curso foi preparado para quem leva a aprovação a sério, quer chegar na prova com conteúdo na ponta da língua. Não perca tempo, faça sua inscrição,
e venha revisar tudo. Garanta sua preparação inteligente e aumente suas chances de aprovação. Esse curso é indispensável. Quer revisar tudo, quer ver os principais pontos das portarias, que é um conteúdo gigantesco, mas você quer pegar ali esquematizado, você quer entender o conteúdo, quer chegar forte, quer dar o seu melhor? Meu aluno, compre o aulão de véspera. Compre o aulão de véspera que você não vai se arrepender. O conteúdo está muito bem feito mesmo, professor. Caprichou nos resumos, caprichou nas questões. Vai ser o melhor curso de véspera, o melhor. O conteúdo já está pronto, tu assiste no teu ritmo, não é ao vivo. Se tu vai para um aulão presencial, o professor enrola, demora. Aqui não, é no teu ritmo, do jeito que tu quiser, tu assiste, faz teus resumos, anota, dá o pause, assiste de novo, da forma que você quiser. Então não deixe de participar do aulão de véspera do SES, beleza? Vamos começar a nossa aula. Primeira questão, primeiríssima questão, vamos lá. Considerando as determinações contidas na portaria 366 de 2024, essa portaria foi a portaria nova que entrou no edital de vocês, então como ela acabou de entrar, eu acredito que é quase que uma questão certa na sua prova, então tem que dominar essa portaria, que revisa e estabelece novas normas, rotinas e procedimentos atinentes à realização de visita no Centro Socioeducativo do Estado do Ceará. Assinala a alternativa correta, ele quer o item correto conforme essa portaria. Acerca das disposições regulamentares previstas para o ingresso e permanência de visitantes nas referidas unidades, observando-se os critérios objetivos, as exigências formais e as condições excepcionais disciplinadas no ato normativo. Olha aí, pessoal, falou bonito para falar só que quer o item correto. É só isso que ele quer, pessoal. Ele fala bonito para pedir uma besteira para vocês, o item correto. Então vamos atrás do nosso item correto, pessoal. Questãozinha tranquila. Eu já tratei muito dessa portaria com vocês, beleza? Vamos lá. Vamos para o item A. Os locais de visitação devem passar por visita estrutural somente depois da realização de visitas. Pessoal, não. A revista estrutural, que a gente estudou até na portaria 04, né? Ela tem que ser realizada antes e depois da realização das visitas. Não é somente depois, está errado. É antes e depois da realização de visitas. Pegadinha do malandro. A prova de vocês, senhores, não se engane, vai ser letra das portarias. A letra da portaria é o que vai cair. Por isso a importância de resolver o máximo de questões e ler a lei seca. No curso de véspera eu vou esquematizar e ler lei seca. Na verdade é ao contrário, eu vou ler a lei seca e esquematizar. Ler a lei seca e esquematizar. Vou mostrar para vocês como é que vai ser. Vocês vão ver que vai ser excepcional. Vamos lá. Os socioeducandos, né, que são os adolescentes que estão ali na medida socioeducativa cumprindo, deverão passar por revista minuciosa antes e depois da realização das visitas. E aí, senhores, eles passam pela revista minuciosa antes e depois das revistas? O que vocês acham? Sim, pessoal, correto. Tanto antes como depois. Eles passam por uma revista minuciosa para ver se eles não estão portando algum objeto. Essa revista minuciosa é para ver se eles não estão portando nenhum objeto que seja proibido dentro da unidade de atendimento socioeducativo. Então, eles passam por essa revista minuciosa e essa revista é tanto realizada antes como depois da realização das visitas. Muito fácil. Vamos voltar aqui. Os socioeducandos deverão ser encaminhados aos locais de visitas somente depois que esses já estiverem à sua espera, né? Quando os visitantes já estão à sua espera. Aí vamos ver os demais, ó. E deverão ser encaminhados aos seus alojamentos depois da saída de seus familiares dos locais de visitação. Pessoal, tem um errozinho aqui, tá bom? Ele fala aqui, ó, vamos lá, que os adolescentes serão encaminhados aos seus alojamentos depois da saída de seus familiares lá do local da visita. Tá errado, pessoal. Tá errado. Tá errado isso aqui. Por quê? Porque é antes da saída dos seus familiares, tá bom? E não depois, tá bom? Tá bom? É antes. Então vamos lá, vamos aqui falar com o professor, vamos comentar esse item. Vamos lá, pessoal. Visita. A gente está falando de visita da parte do procedimento das visitas. Os adolescentes, eles só vão para o local da visita quando os visitantes já estiverem lá esperando ele. Então, primeiro os visitantes entram e ficam lá aguardando o adolescente, o socioeducando. Depois que eles estão lá esperando, é que o socioeducando vai ser encaminhado para o local de visita, ok? E
na questão de ele retornar para o seu alojamento, o adolescente ele só retorna para o seu alojamento, no caso, ele vai retornar ao alojamento antes da saída dos seus familiares. Então, os socioeducandos, eles deverão ser encaminhados ao seu alojamento antes da saída dos seus familiares. Então, antes dos seus familiares sair, eles já são encaminhados ao alojamento, e não depois da saída dos seus familiares, como fala na questão. O erro é só nisso aqui, é a letra da lei seca, perfeito? Vamos lá. O visitante a que estiver portando arma ou substância psicoativa ilícita deverá ser imediatamente retirado da unidade e liberado após a assinatura do termo de advertência, sem necessidade de acionamento da Polícia Militar. Pessoal, ele está portando arma e substância ilícita, pessoal. Tem que ter um procedimento aqui. Tem que ser dado voz de prisão, tá bom? Nesse caso aqui, que foi citado no item D, se o visitante está portando arma ou substância ilícita, uma droga, por exemplo, ele vai ter que ser dado voz de prisão nesse visitante, ele vai ser preso. Quem é que vai dar voz de prisão? O servidor de plantão. E aí vai ser, chama a gente, Polícia Militar, o professor é policial, para quem não sabe, chama a Polícia Militar. O que a gente vai fazer? Vai conduzir esse visitante à delegacia. Vamos apresentá-lo à autoridade policial, no caso, a figura do nosso delegado de polícia para fazer o devido procedimento. Perfeito, pessoal? Então vamos lá. Ele fala que sem necessidade de acionamento da Polícia Militar. Não vai ser acionado assim. Quer ver? Vamos à letra da lei, pessoal. Não fuja da letra da lei, tem que ter leitura. Porque mesmo que eu esquematize, às vezes você está acostumado com material muito esquematizado, quando a lei cobra muito letra da lei, você ainda pode errar, porque você não fez a leitura. Então, veja o material esquematizado, mas faça a leitura do item, não deixe de fazer a leitura. Então, vamos lá. Capítulo 3, que fala dos procedimentos para visitas. Então, veja, os locais de visitação devem passar por uma revista estrutural, antes e depois da realização de visitas, tanto antes como depois da realização de visitas. Os socioeducantes, que são os adolescentes, devem passar por uma revista minuciosa, tanto antes como depois da realização de visitas. Aqui está o item A e aqui está o item B. Aí vamos lá. Os socioeducandos deverão ser encaminhados aos locais de visita somente depois que já estiverem à sua espera. Então aqui, pessoal, primeiro a família entra, fica lá no local específico para a visita. Depois que a família estiver lá esperando o adolescente, é que ele vai ser encaminhado para aquele local de visita, perfeito? Primeira parte. Olha a segunda parte. E deverão ser encaminhados aos seus alojamentos antes da saída de seus familiares. Então, primeiro o adolescente sai e volta lá para o seu alojamento depois que a família se retira, porque ele falou, deverão ser encaminhados ao seu alojamento antes da saída de seus familiares. Muito importante, a banca pode fazer uma pegadinha fuleiragem aqui com vocês, mas vocês não vão cair, porque vocês estão estudando aqui com a elite aqui do SES, perfeito? Vamos lá. Artigo 19, O visitante que estiver portando arma ou posse de substância psicoativa ilícita receberá voz de prisão, meu amigo, é voz de prisão, Pode responder por um porte ilegal de arma de fogo, né, e também um porte ali de droga para uso pessoal, por exemplo, ou até um tráfico, a depender da situação ali. Então vai receber voz de prisão pelo servidor de plantão. Oportunidade que deverá ser acionado quem? A Polícia Militar, chama a PM. Para quê? Para conduzir esse visitante lá para a autoridade policial, para ser feito ali, né, o flagrante. Show de bola, pessoal? Beleza. O visitante flagrado com substância psicoativa ilícita ou arma terá a visita suspensa. Então, ele vai ter a visita suspensa. E aí, pessoal, a nossa portaria fala que essa suspensão ela é de caráter cautelar e pontual, né? Ele não fala que é para sempre, né? Ele não fala que vai ser suspensa eternamente. Ela tem caráter cautelar, né? Uma medida cautelar e pontual, devendo, neste caso, ser adotado o mesmo procedimento do artigo 13. Ok? Então, questãozinha fácil, né? A gente
Viu aqui, pessoal, que quando a gente fala do procedimento da visita, como acontece a visita propriamente dita, fora os regramentos de cadastramento, horário, lembra, pessoal, que a visita ela tem horário, ela tem os dias que devem ser preferencialmente adotados, tem o cadastramento do visitante, tem um limite máximo de pessoas que podem ser cadastradas, tem um limite por dia de visita de visitantes, tem todo um regramento que eu já passei em outras aulas, aí eu já vou pulando o capítulo, aí já está no procedimento de visita. Então, o local de visitação tem que passar por uma revista estrutural para ver como é que está a estrutura daquele local, né? Como é que está ali, por exemplo, as mesas, as cadeiras, como é que está as paredes, banheiro, né? Tem que ver como é que está lá a estrutura inteira. Essa revista estrutural é feita antes e depois da realização de visitas, tanto antes da visita como depois. E os socioeducandos, que são os adolescentes, eles têm que passar também por uma revista, só que é uma revista minuciosa, tanto antes da visita como depois das visitas, ok? Lembra que o adolescente ele só vai para o local de visita depois que a família já está esperando. Então a família entra primeiro, depois o adolescente vai. E na hora de sair, quem é que sai primeiro? A família ou o adolescente? Pessoal, o adolescente sai primeiro e vai ser encaminhado ao seu alojamento. Então o adolescente ele é encaminhado ao seu alojamento antes da saída de seus familiares lá do local de visitação. Professor, foi pego um visitante com arma de fogo ou com uma substância psicoativa, né? Uma droga, foi querer levar lá para o adolescente, foi pego em flagrante com aquela droga. Voz de prisão. O servidor que flagrar lá, o servidor de plantão vai dar voz de prisão, vai ser preso. Aí liga para a polícia militar para conduzir para o delegado de polícia, para a autoridade policial. Ok? O que acontece com o visitante, professor? Ele nunca mais vai poder visitar o adolescente? Não, não é isso. A visita fica suspensa, só que essa suspensão ela tem caráter cautelar e pontual. Morreu aqui, revisamos essa parte, vamos passando. Isso aqui, se a banca vê isso aqui é o teu dia a dia de serviço, é o procedimento diário que você, como agente socioeducativo, vai visualizar. Ah, professor, mas eu vou fazer para nível superior, vou fazer parte da equipe técnica, mas você vai participar também ativamente nas visitas, tá bom? Aos adolescentes, você também tem que ter o conhecimento e saber o momento também que você vai atuar. Vamos lá. Segunda questão, ó. Segunda questão, primeira gabarito, letra B. Com fundamento nas disposições do capítulo 4 da portaria 366, que disciplina regras para entrada e saída de objetos e alimentos nos centros socioeducativos do estado do Ceará, a alternativa é incorreta. Agora ele quer o item errado. O item errado quanto aos procedimentos e restrições estabelecidos para ingresso desses itens nas referidas unidades. Então vamos lá. Poderão ser entregues aos visitantes objetos produzidos em oficinas, desde que o socioeducando proprietário manifeste o desejo de fazê-la. Pode, pessoal, pode. Os visitantes podem receber objetos que foi produzido pelo adolescente aqui? Pode, pessoal, pode sim, mas é claro, o adolescente tem que manifestar o desejo de fazer, de dar aquele material, perfeito? Tá correto aqui conforme o artigo 20 da nossa portaria 366. Vamos para o próximo. Os objetos entregues aos visitantes deverão constar em lista elaborada previamente pelo instrutor. Entregue à equipe técnica que estiver de plantão. Ó, a equipe técnica participando aqui, ó. Tá correto, tá correto. Objetos entregues, pessoal, tem que ser registrado. Tem uma lista elaborada previamente pelo instrutor que vai ser entregue à equipe técnica para ela ficar ciente. A equipe, é claro, que está de plantão no dia da visita. Vamos para o próximo. Ele quer o item correto, até agora só o item correto. Os objetos devem estar identificados com o nome do socioeducando e o nome do destinatário. Correto. Até para que seja entregue de forma correta, também para a equipe aqui ficar ciente, né, para quem vai ser direcionado aquele material, aquele objeto. Sobrou só a letra D. Vamos ver, pessoal, que às vezes o professor pode ter elaborado errado, pode estar tudo correto, né? Vamos ver aqui. É permitida e a banca pode errar também, viu, pessoal? A banca pode errar, não se engane. É permitido a retirada de pertences dos socioeducandos, como roupas, livros, correspondência, pelos familiares, mediante solicitação do diretor, após a avaliação da equipe técnica e desde que devidamente autorizado pela direção. Senhores, faz sentido? Ó, veja só, ele dá uma permissão, ele dá uma possibilidade de retirar pertences dos socioeducandos aqui dos alojamentos, né, para entregar aos familiares. Aí quem vai solicitar essa retirada é o diretor, pessoal? Não, o próprio adolescente é que vai retirar
ali, é ele que vai solicitar a retirada dos seus pertences ali que ele acha necessário. Não é solicitação do diretor, não. Aqui é solicitação do próprio adolescente. Logo, gabarito letra D. Quer ver? O professor te mostra. Veja só, vem comigo, ó. Vem comigo. Vamos ver a letra da lei, ó. Vamos lá, ó. É permitida a retirada de pertences dos socioeducandos, ó, como roupas, livros, correspondências, pelos familiares, ou seja, entregue aos familiares. Quem solicita é o próprio adolescente, ó, é o adolescente, ó, mediante solicitação do adolescente. A questão colocou que é solicitação do diretor, não, é o próprio adolescente que solicita. É claro que tem que passar por avaliação da equipe técnica e tem que ser autorizado pela direção da unidade. Então, a equipe técnica avalia e a direção autoriza. Padrão, professor, padrão. Tá fácil, né, senhores? E vamos ler aqui o restante, ó, que está relacionado aos outros itens. Poderão ser entregues aos visitantes objetos produzidos em oficinas, desde que o socioeducando proprietário, ou seja, o adolescente que produziu aquele objeto, manifeste o desejo de fazê-lo. Então, ele produziu ali alguma coisa artesanal, algum objeto artesanal, né, que ele aprendeu ali em uma oficina. E ele quer entregar para algum visitante, né? Às vezes os parentes, os pais. Ele pode fazer? Pode fazer, é tranquilo. Porém, pessoal, o socioeducando que fez aquele objeto, ele tem que manifestar o desejo, ele tem que falar que quer entregar aquele objeto que ele produziu. Porém, pessoal, tem que ser registrado, tudo que sai, que entra tem que ser registrado. Então, esses objetos que vão ser entregues aos visitantes tem que estar constado em uma lista. Essa lista ela é prévia, ela é feita previamente pelo instrutor e depois é entregue à equipe técnica que está de plantão ali no dia da visita. Então, esses objetos que serão entregues aos visitantes têm que constar em uma lista. Tem que estar constado em uma lista que é elaborada previamente e depois tem que ser entregue essa lista à equipe técnica para ela tomar ciência. Esse objeto, senhores, ele tem que estar identificado, tá bom? Então, vai ter o nome do socioeducando e o nome do destinatário para quem ele quer entregar. Muito fácil. Vamos passar. Os demais a gente já viu, ó. É permitido a retirada de pertences, né, dos socioeducandos. Ele mesmo vai pedir, passa pela equipe técnica, tá bom? Vai ser avaliado pela equipe técnica e o diretor autoriza. Perfeito? Mais uma vez, pessoal, tudo tem que ser registrado. Quando tirar algum pertence do socioeducando, tem que ter um recibo de entrega. Então, veja, ó, no momento de entrega dos pertences, deverá ser preenchido um recibo de entrega de pertence, constando o nome do destinatário e do socioeducando, discriminação dos pertences e a data. Então, veja, meu aluno, que fácil. Então, veja, pode tirar pertence do adolescente lá do alojamento? Pode. Quer tirar uma roupa, tá suja? Tira. Ele vai solicitar e vai ser entregue aos familiares. Claro que a equipe técnica vai avaliar e a direção vai autorizar. Quando for entregar, tem que ser feito um recibo. O recibo prova que o familiar, por exemplo, recebeu aqueles pertences. Então, vai ter o nome do destinatário e o nome do adolescente. E vai estar escrito lá, ó, por exemplo, foi tirado 2 roupas ou foi tirado tais livros, tais cartas, né, tem que estar lá no recibo de entrega de pertence, ok? Tem que ter a data que foi feito ali o ato e a assinatura. Vamos passando. Por último, é proibido troca de pertence entre os socioeducandos. Eles não podem trocar objetos entre si. Ficamos aqui com a nossa letra D. Note que eu estou trazendo a questão e através das questões eu estou revisando com vocês. Isso é interessante. É assim que a gente vai trabalhar lá no aulão de véspera. Só que depois que a gente ler a lei seca, eu vou esquematizar. Vai ter uma esquematização padrão para vocês. Então vamos para a terceira questão. Considerando as disposições da portaria 067, opa, saímos de uma portaria, que é a 366, já estamos em outra portaria. Essa regulamenta a aplicação do inciso 2 do artigo 49 da lei do SINASE aqui, né? Ó, no âmbito do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo do Estado do Ceará, bem como o funcionamento da Central de Regulação de Vagas, a CRV. Então, ele quer o item incorreto, tá bom? Nós vamos estudar aqui a CRV, né? Central de Regulação de Vagas, dentro do Sistema de Atendimento Socioeducativo Estadual do nosso estado do Ceará. Né? Vamos estudar agora a CRV. Então, veja, senhores, vem comigo aqui antes da gente estudar isso aqui. Senhores, nós temos, dentro do sistema de atendimento socioeducativo, das unidades de atendimento,
a gente tem o que a gente chama de das vagas, pessoal. Tem que ter vagas ali. Se eu vou privar um adolescente de liberdade através de uma internação, por exemplo, tem que ter vaga naquele local que ele vai ficar. E não pode ter superlotação, tá bom? Quando a gente fala de atendimento socioeducativo, lá na unidade que ele vai ficar internado, lá não pode ter superlotação. Não pode ter superlotação. Não pode ultrapassar 100% da capacidade. E dentro da estrutura do SES, nós vamos ter uma unidade administrativa que a gente vai chamar de CRV, que é a Central de Regulação de Vagas. Ela que vai fazer essa administração, esse controle das vagas, para não ultrapassar o limite máximo previsto aqui na própria portaria. Perfeito? Tranquilo demais. Ela que vai se comunicar com o judiciário, porque o judiciário ele tem que ficar ciente se em estabelecimento X ou Y tem vaga necessária para ele poder destinar aquele adolescente que vai cumprir uma internação para aquela unidade de atendimento socioeducativo. Perfeito, senhores. Então vamos lá. Vamos voltar aqui. Então vamos lá, ele quer o item incorreto. Vamos atrás do item incorreto. Vamos atrás. A Central de Regulação de Vagas, que é a CRV, Unidade Administrativa da Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo, SES, é o órgão responsável pela gestão de vagas no Sistema de Atendimento Socioeducativo do Estado do Ceará. Corretíssimo, eu acabei de falar para vocês, aqui não tem segredo. Para fins de recebimento de adolescentes no Centro Socioeducativo do Estado do Ceará, os quais tenha sido imposto medida socioeducativa em meio fechado, bem como medida de internação provisória e internação sanção, deverá ser respeitada a capacidade máxima de vagas de cada centro. É óbvio, pessoal, tem que respeitar a capacidade máxima, não pode ultrapassar essa capacidade máxima, não posso ultrapassar 100%. Caso sobrevenha sentença aplicando medida socioeducativa de internação ou semiliberdade ao adolescente que já esteja em internação provisória, lembra que a internação provisória é aquela internação que é feita antes da sentença, tá bom? Então, aquela internação que é dada antes da sentença, a gente chama de internação provisória. Não será necessária a solicitação de nova vaga, permanecendo automaticamente na unidade em que se encontra. Errado, senhores, aqui está errado. Já achamos aqui o gabarito na letra C, está incorreto. Tá bom? Por quê, pessoal? Por quê? Vamos lá. Volta aqui com o professor. Veja só. Pessoal, mesmo que aquele adolescente ele já esteja internado provisoriamente, a internação provisória é antes da sentença, não é isso? É isso. Só que depois o juiz dá a sentença. E na sentença ele aplica uma medida socioeducativa de internação, por exemplo. Mas ele já está naquela unidade de atendimento. A pergunta que não quer calar. Ele precisa solicitar uma nova vaga ou ele continua ali naquela unidade de atendimento que ele já está? O que vocês acham? Precisa solicitar a vaga? Pessoal, precisa. Precisa. Mesmo que o jovem já esteja cumprindo a internação provisória e sobrevenha uma sentença, ou seja, venha uma sentença aplicando uma medida socioeducativa, seja de internação ou de semiliberdade, tem que ser solicitado sim uma nova vaga. Tem que ser solicitado uma nova vaga. Perfeito? Vamos lá. Por isso que o nosso item aqui está incorreto. Porque ele fala assim, permanecendo automaticamente na unidade em que se encontra. Não, ele tem que solicitar nova vaga. Está errado. Em nenhuma hipótese, a ocupação das unidades excederá 100% da capacidade projetada. Correto, pessoal. Isso aqui é para evitar superlotação. Não pode exceder 100% da capacidade projetada. Em nenhuma hipótese. Agora vamos para a letra da lei. Nós temos a Central de Regulação de Vagas, que é a CRV, que é uma unidade administrativa do SES, que é o órgão responsável pela gestão de vagas do Sistema de Atendimento Socioeducativo do Estado do Ceará. Competindo-lhe, aí tem várias atribuições que eu vou trazer esquematizado para vocês também, tá bom? Para fins de recebimento de adolescentes nos centros socioeducativos do Estado do Ceará, os quais tenham imposto medida socioeducativa em meio fechado, senhores, internação semiliberdade, né? Bem como medidas de internação provisória e internação sanção, deverá ser respeitada a capacidade máxima, tem que ser respeitada a capacidade máxima de cada centro. A vaga será solicitada de acordo com a medida aplicada. Aí olha a questão, ainda que o jovem esteja cumprindo internação provisória e sobrevenha sentença aplicando medida socioeducativa de internação ou semiliberdade, deverá
ser solicitada nova vaga. Nova vaga. Lembra, pessoal, que semi-liberdade ele fica liberado no diurno, né, mas no noturno ele fica privado, né, no período da noite, perfeito? Aí olha o inciso 2, ó. Ainda que o jovem esteja cumprindo internação provisória ou semi-liberdade e sobrevenha a decisão aplicando internação-sanção, deverá ser solicitado nova vaga. Deverá ser solicitado nova vaga. Internação-sanção, senhores, é quando ele descumpre outra medida que foi imposta a ele. Então, por exemplo, ele está ali na semi-liberdade, ele descumpre ali as imposições da semi-liberdade. Pode ser aplicada a ele uma internação-sanção, porque ele descumpriu aquela medida anteriormente aplicada. Só um exemplo para vocês. Tem que ser solicitado nova vaga nessa situação. Aí, olha, em nenhuma hipótese a ocupação das unidades excederá 100% da capacidade projetada. Pessoal, em nenhuma hipótese. Não pode exceder 100% da capacidade. Não pode ter superlotação em unidade de atendimento socioeducativo. Não pode ter superlotação. Perfeito? Podemos passar, senhores? Aí eu esquematizei para vocês, eu trouxe esse material lá do aulão de véspera, para vocês verem como é que a gente vai trabalhar. Ó. Central de Regulação de Vagas, CRV, é uma unidade administrativa do SEAS, que fica responsável pela gestão do atendimento socioeducativo no estado do Ceará, que tem como competência, ó, vamos lá, ó, gerir todas as informações relacionadas às vagas disponíveis no Centro Socioeducativo do Estado do Ceará, nos quais são executadas medidas socioeducativas de internação, semi-liberdade e medida de internação provisória e internação-sanção. Definir a capacidade de vaga do Centro Socioeducativo, então ele que vai definir quanto que vai caber ali, né? Tem no anexo, tá bom? Nos anexos ele já fez essa definição. Ó, a capacidade de vagas deverá ser respeitada rigorosamente, observando o perfil da unidade quanto ao tipo de medida em conformidade com o anexo 1 dessa portaria. Elaborar e gerenciar por meio de sistema informatizado os dados relativos à lista de espera de adolescentes e jovens. Tem uma lista de espera também, tá bom, senhores? Professor, quando está superlotado, o que que faz? Aí, pessoal, aplica outra medida, tá bom? Aplica outra medida que não prive de liberdade. Então vamos lá, ó. Elaborar e gerenciar por meio de sistema informatizado os dados relativos à lista de espera de adolescente que aguarda vaga para ingresso em algum dos centros socioeducativos do estado do Ceará. Disponibilizar aos membros indicados pela Coordenadoria da Infância e da Juventude do Poder Judiciário do estado do Ceará, do Ministério Público e da Defensoria Pública, do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Execução de Medidas Socioeducativas, acesso ao sistema informatizado e as informações relativas às vagas do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo, informar sobre a existência ou expectativa de vaga no Centro Socioeducativo do Estado do Ceará, a autoridade judiciária competente. Olha isso aqui, ó. No prazo de 24 horas, contado do recebimento da solicitação de vagas. São algumas das atribuições da CRV, da Central de Regulação de Vagas. Lembrando, pessoal, que em nenhuma hipótese a ocupação da unidade excederá 100% da capacidade projetada, em nenhuma hipótese. Para fins de recebimento de adolescente, deverá ser respeitada a capacidade de vagas instaladas em cada centro. E não vai ser definido cotas de vaga por comarca, perfeito? Não é definido cota de vaga por comarca. Esquematizadozinho para vocês. Alguém, por favor, se puder fazer esse favor para o professor, você pega, tira um print dessa tela, vou até apagar aqui, ó, tira um print e manda lá no nosso grupo de estudo, tá bom? Tira um printzinho e manda no grupo de estudo. Tira um print e manda lá no nosso grupo de estudo para ajudar o pessoal. Ah, senhores, peguem as questões também que o professor faz, tá bom? E tira o print, posta lá no nosso grupo de estudo. Printa, posta lá no nosso grupo de estudo para o pessoal poder resolver. Quem puder fazer esse favor pro professor, eu agradeço, tá bom? Faça esse favor pro professor. Então aqui, o gabarito da terceira questão, pessoal, ficamos com a letra C, tá bom? Ficamos com a letra C. Porque nesse caso, ele tem que solicitar também vaga, tá bom? Ele não fica lá como se já fosse sendo considerada aquela mesma vaga que ele já está ocupando. Ele tem que fazer uma nova solicitação, perfeito? Então vamos lá. Quarta questão, senhores, vamos para a quarta questão. Tira print e manda lá no grupo de estudo do professor. Quem quiser entrar no grupo de estudo, o link na descrição do vídeo, tá bom? Eu vou lançar um cupom de desconto para quem estiver no grupo. Vou dar 20% de desconto para os alunos que estão no grupo. 20% no aulão de véspera. Vamos lá. Na iminência do descumprimento do HC, habeas corpus 143 de
143988, julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Para quem não sabe, esse HC, pessoal, ele proíbe superlotação no centro de atendimento socioeducativo. Ele proíbe superlotação, perfeito? Então vamos lá. Na iminência de descumprimento do HC 143988, julgado pelo STF em 25 de agosto de 2020, alcançados o quê? Da capacidade de internação, a Central de Regulamentação de Vagas poderá deixar de conceder vaga, visando a garantia de vaga para adolescentes ou jovens dos quais se imputa a autoria de atos infracionais de natureza grave. Ele quer saber a porcentagem. A partir de qual porcentagem que a CRV pode deixar de conceder vaga? O que você marcaria, meu aluno? Gabarito letra B, a partir de 90% da capacidade aí de internação. Vou explicar para vocês. Artigo 4º aqui, ó. Na iminência do descumprimento do HC 143988, julgado pelo Supremo, alcançado a 90% da capacidade de internação, a CRV poderá deixar de conceder vaga. Ela deixa de conceder vaga, senhores, visando o quê? Visando a garantia da vaga para o adolescente ou jovem dos quais se imputou a autoria de atos infracionais de natureza grave. Professor, não entendi nada. A CRV ela vai deixar de dar vaga ali quando é necessário, professor? Não entendi. Veja só, pessoal, o que ele diz no artigo 4º? Se eu estou na iminência de descumprir o HC lá do STF, do Supremo Tribunal Federal, o que a gente faz? Quando chegar em 90% da capacidade de internação, lembra que não pode ultrapassar 100%, né? Mas chega ali nos 90% já é uma situação mais crítica, está perto do limite máximo, não é isso? É isso. Aí olha a regra que foi criada. Alcançou 90% da capacidade de internação, a CRV ela pode deixar de conceder vaga. Pode deixar de conceder vaga. Por quê? Porque as vagas que restam, ela vai direcionar para os adolescentes que praticaram um ato infracional de natureza grave. Tá bom? Atos infracionais de natureza grave. Ou seja, um ato infracional análogo ao latrocínio, ao roubo, por exemplo, que tem violência ou grave ameaça. É uma forma deles de guardar aquelas vagas para aqueles casos mais graves. Então, veja. Mais uma vez, quando a capacidade total das unidades de internação estiver chegando no limite de 90% de ocupação, a CRV, a Central de Regulação de Vagas, ela pode suspender a concessão de novas vagas, para evitar que o sistema fique superlotado e não viole esse HC 143988, que proíbe justamente, né, a superlotação. Ele proíbe a internação sem vaga regular disponível. Esse artigo 4º, parágrafo 3º, ele tem um objetivo específico, que é o quê? Que é reservar vagas que ainda restam, que ficaram restantes ali, para os adolescentes ou jovens que são acusados de ato infracional de natureza grave, homicídio, latrocínio, estupro, claro que ato infracional análogo a esses crimes que eu estou falando para vocês. Ou seja, quando a lotação estiver próxima do limite, a prioridade da vaga será para casos mais graves, ok? Para casos mais graves, podendo a Central de Regulação de Vagas negar a vaga para aquele ato infracional que tem uma menor gravidade, para preservar ali aquela situação de extrema necessidade, tá bom? De extrema necessidade. Perfeito? Vamos lá. Vamos voltar. O professor esqueceu de trazer água, ó. Já estou com a garganta seca, mas vai dar certo. Vamos com tudo. Vamos para a quinta questão. Lembrando, senhores, se vocês estão gostando da aula do professor, por favor, curta o vídeo, não esqueça de curtir, comente o vídeo e compartilhe. Pega um link, bota lá no grupo de estudo que você faz parte, compartilha com seu amigo que está estudando. Se vocês querem mais aulas, a gente ainda consegue gravar muita coisa. Eu quero gravar pelo menos mais 40 questões gratuitas. Então só vai depender de vocês. Quando esse vídeo bater 1000 visualizações, eu já trago a continuação. As aulas gratuitas dependem dos alunos. Se os alunos querem aulas gratuitas, tem que fazer o seu dever. Então, querem mais questões, querem mais conteúdo, não tem segredo. Comenta o vídeo, curte o vídeo e compartilha. Bateu 1000, eu já trago a continuação. Se bater 1000 amanhã, a continuação já vai estar disponível. Só depende de você, meu aluno. Se você quer, faça a sua parte, beleza? Vamos lá, quinta questão. Considerando as disposições da Portaria 004 de 2021, que institui regras de segurança preventiva e estabelece normas, rotinas e procedimentos operacionais no âmbito do Centro Socioeducativo do Estado do Ceará, a sala alternativa incorreta acerca das medidas destinadas à preservação da ordem, disciplina e segurança das unidades socioeducativas. Senhores, estamos entrando aqui em outra
portaria, que é a 004, que ela vai falar de regras de segurança preventiva, para que você mantenha a segurança dentro lá do centro socioeducativo. Aqui vocês vão ouvir falar muito da coordenação de segurança. Lembra, pessoal, que eu já falei para vocês o que é a coordenação de segurança. E eu falei também o que é a coordenação técnica. Tanto a coordenação de segurança como a coordenação técnica, vocês vão ouvir falar muito nessa portaria. Lembra que a coordenação de segurança e a coordenação técnica, elas têm atribuições distintas, porém elas são complementares. Eles vão agir juntos muitas vezes aqui nessa portaria. Então, falando em coordenação de segurança, a coordenação de segurança ela vai ficar responsável pela segurança preventiva do centro socioeducativo, ou seja, ela vai desenvolver os protocolos de segurança e a prevenção de conflitos. Ele vai manter a ordem e a segurança dentro das unidades. Já a coordenação técnica, ela se preocupa com o desenvolvimento e a implementação das diretrizes socioeducativas. Ela vai garantir a qualidade das práticas pedagógicas, né, para ajudar o adolescente na sua recuperação. Ok? Então, coordenação de segurança, ela se preocupa com a manutenção da ordem, prevenção de conflitos, perfeito? Já a coordenação técnica, ela vai se preocupar com as práticas pedagógicas socioeducativas, vai se preocupar com o atendimento aos adolescentes, buscando a ressocialização, mas em alguns momentos elas vão trabalhar juntas. Uma vai complementar a outra, a gente vai ver isso, né? Aqui nessa portaria 004, que vai se preocupar com o quê? Com regras de segurança para prevenir eventos. Às vezes acontecem rebeliões dentro do centro socioeducativo. Então essa portaria, ela vai criar toda uma estrutura de segurança para evitar eventos. Eventos são situações críticas, desordens, tá bom? Ali um motim que acontece ali dentro, por exemplo. Né, uma situação de pegar uma pessoa e fazer de refém, até morte pode acontecer lá dentro, como já aconteceu, ok? E às vezes precisa até de apoio da polícia militar, a depender se é um evento simples, um evento complexo, um evento crítico, a gente vai estudar bem direitinho tudo isso aqui, então vamos lá. Essa portaria tem muita chance de ser cobrado na prova de vocês, porque é bem importante. Vamos lá. Ele quer a alternativa errada, ó, o item incorreto. Printa a questão e manda lá no grupo, não esquece. Todas as pessoas serão previamente identificadas antes de adentrarem nas dependências dos centros socioeducativos, por meio de identificação oficial com foto e ou funcional, conforme o caso. Tá correto, pessoal? Tá correto. Todas as pessoas que adentrarem lá têm que ser identificadas. Não entra sem ser antes identificado. Perfeito? Padrão. Vamos para a próxima. Todos os funcionários dos centros socioeducativos deverão passar pelo detector de metais e se submeterem à revista de busca pessoal sempre que adentrarem a unidade. Perfeito, correto. Está lá no artigo 10 da nossa portaria. Os pertences trazidos pelos funcionários poderão ser mantidos consigo durante o turno de serviço, desde que passem pela revista realizada na entrada do centro socioeducativo ou em local previamente estabelecido pela direção. Errado. Achei o erro aqui, gabarito letra C. Vamos ler o restante e eu vou já explicar. Objetos pessoais como aparelhos celulares, smartphone, relógios, bolsas, cigarros, isqueiros, armas e demais itens não serão permitidos. Não poderão ser levados para o interior do centro socioeducativo. Correto. Vamos lá, pessoal. Vem com o professor. Vamos revisar isso aqui. Pessoal, toda pessoa que for entrar lá nas dependências do centro socioeducativo tem que ser identificado. Regra, morreu. Morreu. Isso é a regra. Tá bom? É a regra. Passou lá para entrar dentro da dependência do centro. Antes de entrar, tem que ser identificado. Mostrou a identidade, CNH, até aí morreu. Perfeito? E os funcionários, professor, também, senhores, são todas as pessoas, ok? Agora, fazendo uma observação quanto aos funcionários que trabalham no centro socioeducativo. Os funcionários, pessoal, a lei vem dizer pra gente, a portaria, perdão, que eles têm que passar pelo detector de metais. Tem que passar, professor, mas por quê? Pessoal, regras de segurança. Regras de segurança. Segurança preventiva. Então, todos os funcionários do centro socioeducativo têm que passar por detector de metais e também tem que passar por uma busca pessoal. Toda vida que adentrar na unidade, toda vida. Entrou, detector de metais, revista pessoal. Todos os funcionários têm que passar por esse procedimento toda vida que entrar na unidade, ok? Professor, e os pertences pessoais desses funcionários? Pessoal, os pertences pessoais desses funcionários vão ser revistados, tá bom? Vão ser revistados
e eles vão ser guardados, tá bom? Eles vão ser guardados em um local específico. Então, vão ser guardados em um local reservado fora do alcance dos adolescentes. Aqui é que está o erro da questão. Por quê, pessoal? Olha o que a questão diz, ó. Ele fala, ó, que os pertences trazidos pelos funcionários, ó, como vocês podem ver, ó, os pertences trazidos pelos funcionários poderão ser mantidos durante o turno de serviço. Não pode, pessoal, não pode. Não pode, quer ver, ó? Vamos lá, ó. Lembra, ó, todos os funcionários dos centros socioeducativos vão passar pelo detector de metais e se submeter à revista de busca pessoal toda a vida que entrar na unidade. E quanto aos seus pertences, está aqui no artigo 11, ó. Os pertences pessoais trazidos pelos funcionários serão submetidos à revista por quem estiver escalado para esse serviço na entrada do centro socioeducativo ou local pré-estabelecido pela direção da unidade. Sendo, ó, eles vão ser o quê? Ó, guardados em local reservado e fora do alcance. Então, ele vai ser guardado. Por favor, tira o print dessa tela e manda lá no grupo de estudo, tá bom? Perfeito? Então, o erro da questão está aqui. Aí, veja mais informação importante, ó. Fica proibido o porte de arma pelos funcionários dentro do centro socioeducativo. Então, dentro do centro não pode ter arma, conforme o artigo 65 das regras das Nações Unidas para a proteção de menores privados de liberdade. Tranquilo, né, senhores? Então, aqui nós ficamos com a letra C. E lembra, ó, todas as pessoas serão previamente identificadas antes mesmo de adentrarem nas dependências dos centros socioeducativos, por meio de identificação oficial com foto pessoal ou funcional, conforme o caso. Aí vamos ler o artigo 12 aqui só para complementar. Ó. Os visitantes, prestadores de serviço, fornecedores e familiares, olha quem entra aqui, pessoal, visitantes, prestador de serviço, fornecedor e familiares. Serão o quê? Ó? Serão identificados mediante a apresentação de cédula de identidade ou de outro documento oficial com identificação com foto, devendo o funcionário responsável anotar em livro ou formulário o nome completo, número do documento, órgão emissor, horário de entrada e horário de saída, devendo constar da anotação o nome por escrito de forma legível de quem realizou o atendimento. Muito importante, isso aqui é o que vocês vão fazer no dia a dia. Então, isso aqui se aplica tanto ao visitante como prestador de serviço, fornecedores e familiares do adolescente. Então, vem comigo, vem com o professor. Veja, pessoal. Visitante, prestador de serviço, fornecedor, familiar de adolescente, todos vão passar por esse procedimento. Eles serão identificados através do seu documento, eles vão apresentar a cédula de identidade ou outro documento que seja aceito, né? Geralmente a CNH eles aceitam. E aí o funcionário responsável, ele vai anotar em um livro ou no formulário próprio o nome completo dessa pessoa, certo? Ou seja, vai anotar nome completo, número lá do RG, órgão emissor, Secretaria de Segurança Pública, o horário que aquela pessoa adentrou, o horário que ela saiu, tá bom? E vai, por último ali, assinar, tá bom? Vai assinar ali que ele realizou aquele serviço, perfeito? E aí nós temos alguns objetos que são proibidos no interior do centro socioeducativo. Celular é proibido, relógio é proibido, bolsa, cigarro, isqueiro, arma, então, não pode. Não é permitido levar lá para o interior do centro socioeducativo. Quer ver? Ó? Objetos pessoais como aparelho celular, smartphone, relógio, bolsa, cigarro, isqueiro, armas e demais itens, ó, não são permitidos, não poderão ser levados para o interior do centro socioeducativo. São regras de segurança, perfeito? Então a gente fica aqui com a letra C. Vamos para a sexta questão, vamos para cima, meu aluno. Veja que nós estamos revisando muita coisa, é muita revisão. Curte o vídeo aí, guerreiro. Curte o vídeo, segue o Instagram do professor também que está na descrição do vídeo. Vamos lá. Ficam dispensados dos procedimentos de revista e busca pessoal as seguintes autoridades devidamente identificadas, exceto, então ele quer o exceto, ou seja, ele quer aquela autoridade que não vai entrar nessa regra. Por quê? Algumas autoridades, pessoal, autoridades específicas que estão expressamente previstas nessa portaria, elas não precisam passar pela revista de busca pessoal, elas são dispensadas da revista. Ele quer saber quem é que não está nesse rol, ou seja, quem precisa passar pela revista de busca pessoal. Perfeito? Por isso que ele coloca exceto. Então vamos lá, vamos resolver a questão. Ó.
Juízes, pessoal, o juiz, ele precisa passar pela revista de busca pessoal? Não precisa. Promotor de justiça também não precisa. Autoridades federais, como o presidente, vice-presidente da República e ministro, também não precisa. O único que é exceção aqui é o delegado, tá bom? O delegado aqui é o exceto. Por quê? Porque o delegado, ele não fica dispensado. Por quê? Porque não é trago na portaria. Quer ver, ó? Ficam dispensados, ou seja, não precisa fazer busca pessoal às seguintes autoridades devidamente identificadas. Ele bota aqui o exceto, tá bom? Porque ele quer uma autoridade que não esteja nesse rol, que não esteja expressa nesse rol. Então, veja, aqui eu tenho o juiz não precisa passar pela revista de busca pessoal, eu tenho o promotor de justiça, o defensor público, autoridades administrativas municipais, estaduais e federais e demais representantes dos órgãos de controle e monitoramento conforme prerrogativas legais. Professor, mas o delegado de polícia, ele não entraria como autoridade administrativa estadual? Não, pessoal, não entra não. Até porque ele já coloca quem são essas autoridades administrativas. Quer ver, ó? Para fins do inciso 4, ó, que está aqui, autoridades administrativas, quem são essas autoridades? Autoridades federais, ou seja, o presidente, chefe do Executivo Federal, o vice-presidente da República e os ministros. As autoridades estaduais, quem é? O chefe do Executivo Estadual, o governador, vice-governador e os secretários estaduais, que é o que valem aos ministros, né, no âmbito federal. Autoridades municipais, o chefe do executivo municipal, prefeito, vice-prefeito e secretários. Cadê o delegado, pessoal? Nesse rol tem delegado de polícia? Apesar de que na prática, pessoal, eu acho que o delegado não passa por essa revista de busca pessoal. Mas aqui eu quero letra de lei, meu aluno, eu quero letra da lei, não tem aqui o delegado. Perfeito? É conforme o artigo 14. Então aqui a gente fica com a nossa letra D. Vamos passando. Sétima questão. Vamos lá, vamos com tudo, pessoal. Foco que vai valer a pena. Com base nas disposições na portaria 004 do SES, que regulamenta normas de segurança preventiva no Centro Socioeducativo do Estado do Ceará, assinala a alternativa errada. Vou nem ler o resto. Ele só quer o item errado. Já vou atrás do item errado. Vamos lá. Considera-se revista estrutural a revista realizada em dia e hora de conhecimento restrito, mediante determinação da direção do centro socioeducativo. É errado, pessoal. Aqui seria a revista incerta. Vou falar para vocês sobre a revista incerta, não se preocupe. Vamos lá para a próxima. A revista incerta... Opa, já achei o gabarito, né, pessoal? Ele quer o item incorreto, ó. Gabarito letra A, já achei, ó. Porque aqui não é revista estrutural. Aqui é revista incerta, tá bom? Vamos passando. A revista incerta tem caráter preventivo, correto. E deverá ser realizada sempre que houver denúncia de posse de objetos não permitidos por adolescente, um celular, um isqueiro, por exemplo. De acordo com a avaliação prévia da coordenação de segurança ou da coordenação técnica. Vocês já sabem o que é coordenação de segurança e coordenação técnica. E devidamente autorizado pela direção do centro socioeducativo. Corretíssimo, perfeito, está correto. Essa é a revista incerta. O adolescente será submetido à revista de busca corporal sempre que sair e retornar para o alojamento e na saída das atividades, correto. O deslocamento dos adolescentes deverá ser realizado de forma organizada, preferencialmente em fila, não sendo permitido ao adolescente se desviar da rota proposta pelo socioeducador ou se dirigir a espaço que não seja o previsto no deslocamento, correto também. Pessoal, vamos lá. Pessoal, aqui ele cobra um conhecimento bem específico, tá bom? Ele quer que você saiba o conceito de revista estrutural, ele quer que você saiba o conceito de revista incerta, ele fala sobre deslocamento de adolescente, a gente tem que dominar isso muito bem, porque isso pode cair na tua prova, beleza? Senhores, o que é revista estrutural? Revista estrutural, o nome já te dá uma ideia. Eu vou fazer uma revista na estrutura ali, na estrutura do alojamento. Então, veja, sempre que se falar em revista estrutural, eu vou verificar as condições de conservação e limpeza lá nas dependências do centro socioeducativo. Então, eu vou olhar como é que tá as paredes, eu vou olhar como é que tá os banheiros, os beliches. Eita, os beliches tá tudo quebrado, tudo depedrado. Tem que ser corrigido, né, pessoal? Eu vou olhar as grades, como é que tá, se tá no padrão, os alojamentos, como é que tá, os corredores. É uma revista estrutural, toda a estrutura lá do centro socioeducativo, perfeito? Qual é o intuito? Qual é o objetivo? Eu vou procurar
algumas irregularidades, eventuais irregularidades que possam causar prejuízo ao centro socioeducativo e vou corrigir, né, pessoal? Vou procurar corrigir, perfeito? E aí, senhores, essa revista estrutural, ela tem que acontecer em um prazo que é determinado pela própria portaria. Pelo menos tem que ser feito uma vez por semana, tá bom? Pelo menos uma vez por semana. Então, a revista estrutural, ela tem uma natureza preventiva, ela quer prevenir ali, né, prejuízos ao centro socioeducativo e ela tem que ser feita pelo menos uma vez. Cuidado, é no mínimo, é pelo menos uma vez na semana. Pode ser feito mais de uma vez? Pode. Ela pode ser intensificada, sempre que for necessário, né? Quem é que vai determinar que seja feito mais de uma vez? A direção ou a coordenação de segurança, tá bom? Ou a direção ou o coordenador de segurança, perfeito? Não tem segredo. E aí, pessoal, o coordenador de segurança é quem vai assegurar a revista estrutural semanalmente. Então, a revista estrutural semanal, ela vai ser garantida, assegurada pelo coordenador de segurança. Agora, na parte que fala de intensificar a revista estrutural, aí quem determina é a direção ou o coordenador de segurança, perfeito? No caso de intensificação. Show de bola, né, pessoal? Show de bola? Professor, e quanto aos alojamentos do adolescente? Quando a gente fala dos alojamentos, que é onde o adolescente fica ali, por exemplo, internado, esses alojamentos, eles vão ser revistados também, só que dentro do alojamento é todo dia, é diariamente. Então, os alojamentos dos adolescentes, eles são revistados todo dia, de forma diária. Em que momento, professor? Quando o adolescente estiver lá nas suas atividades pedagógicas, né? Está estudando, saiu para fazer ali uma atividade. Naquele momento vai ser feito ali a revista lá dentro do alojamento. Perfeito? Tranquilo. E essa revista, dentro desses alojamentos, vai ficar sobre a responsabilidade do socioeducador ali que está escalado, tá bom? Ele que vai ficar responsável. Então vamos lá, pessoal, vamos voltar aqui. Vamos estudar aqui a revista estrutural. Considera-se revista estrutural, para efeito dessa portaria, a verificação das condições gerais de conservação, limpeza e segurança das dependências do centro socioeducativo, especialmente paredes, banheiros, lajes, beliches, grades, camas, alojamentos, corredores de alas, arredores das casas, quadrantes, sala de aula, sala de atividade, ginásio de esporte, e equipamentos, no intuito de que, de averiguar a existência de eventuais irregularidades. Por favor, tira print daqui e poste lá no grupo, tá bom? Que possam causar prejuízo às rotinas e procedimentos de segurança. A direção do centro socioeducativo será responsável por observar as prerrogativas legais vigentes quanto à periodicidade das inspeções de vigilância sanitária, corpo de bombeiro, defesa civil, detetização e desratização, entre outros. Aí, a revista estrutural tem natureza o quê? Preventiva. Preventiva, marca isso. Devendo ser realizado pelo menos uma vez por semana. Então, período pelo menos uma vez na semana. Pode ser intensificada sempre que necessário, por determinação de quem? Da direção ou do coordenador de segurança. Compete ao coordenador de segurança assegurar a realização estrutural, né, de forma semanal. Então, vai ser assegurada pelo coordenador de segurança. Os alojamentos dos adolescentes serão revistados, só que aqui é o que? De forma diária, todo dia. Em que momento? No horário em que os adolescentes estiverem em atividades. Aí, compete aos socioeducadores escalados para as alas a realização da revista diária dos alojamentos, devendo o socioeducador de fluxo assegurar a realização do procedimento, comunicando ao coordenador de segurança eventuais irregularidades encontradas. Professor, eu não sei quem é o socioeducador de fluxo, senhores. Esse socioeducador de fluxo, ele que vai ficar responsável pela coordenação das atividades diárias. Ele que vai organizar e supervisionar as atividades programadas, garantindo ali que os adolescentes participem ali das atividades conforme foi planejado. Perfeito? Então, o socioeducador de fluxo, ele é muito importante aí, dentro lá de toda essa sistemática também de segurança dentro lá do centro socioeducativo. Perfeito? Vamos lá. Qualquer situação de irregularidade
Dano ou mau uso de utensílios deve ser devidamente registrado no livro de ocorrência e notificado à comissão disciplinar para avaliação das infrações cometidas. Porque até, pessoal, se tiver um adolescente que está depredando ali um material, um beliche, uma cela, ele vai ser punido disciplinarmente. Eu tenho um regulamento que pune também o adolescente quando ele é indisciplinado lá dentro da sua unidade, perfeito? Então, pessoal, no curso de véspera a gente vai trabalhar dessa forma. A gente vai ler a letra da lei e depois vai esquematizar. Ó. Resumo direcionado, revista estrutural. Ó. O que é a revista estrutural? É a verificação das condições de conservação, limpeza e segurança das dependências do centro socioeducativo, como paredes, banheiros, lajes, beliches, grades, camas, alojamentos, corredores de alas, arredores de casas, quadrantes, salas de aula, sala de atividade, ginásio, equipamentos. Qual é o objetivo? Averiguar irregularidades que possam prejudicar a rotina e a segurança. Esses resumozinhos, por favor, printa e bota lá no nosso grupo, tá bom? Responsabilidades, ó. A direção do centro deve observar as inspeções obrigatórias de vigilância sanitária, corpo de bombeiro, defesa civil, detetização e desratização, dentre outros, respeitando a periodicidade prevista em lei. Então, ó, a revista estrutural ela tem caráter preventivo e deve ser realizada pelo menos uma vez por semana, podendo ser intensificada por determinação da direção ou do coordenador de segurança. É competência do coordenador de segurança garantir a revista estrutural, né, que seja feita de forma semanal. Revista de alojamentos. Ó, os alojamentos dos adolescentes serão revistados diariamente durante o horário em que eles estiverem em atividades. A responsabilidade pela revista diária dos alojamentos é do socioeducador escalado para as alas. E o socioeducador de fluxo deve assegurar que a revista ocorra e comunicar ao coordenador de segurança qualquer irregularidade encontrada. Aí, ó, qualquer dano, irregularidade ou mau uso de utensílios deve ser registrado no livro de ocorrência e comunicado à comissão disciplinar. Então, veja, meu aluno, lá no nosso salão de véspera, a gente vai trabalhar dessa forma. Eu vou ler a letra da lei, a gente vai esquematizar e vai resumir para você pegar bem direitinho os pontos mais importantes que a banca vai querer avacalhar no dia que ela for te avaliar. Perfeito? Por isso a importância de você fazer parte do nosso aulão de véspera. Vamos lá. Aí nós temos, pessoal, a tal da revista incerta. O que é a revista incerta? A revista incerta, pessoal, é porque ela não tem dia e hora determinada de forma prévia. Não tem. Ela vai ser realizada conforme a necessidade. Então, veja, ó. Considera-se revista incerta para efeitos dessa portaria. A revista é realizada em dia e hora de conhecimento restrito. É dia e hora de conhecimento restrito, mediante determinação da direção do centro socioeducativo. Tá bom? Então, só vai saber dessa revista, né, as pessoas ali que vão participar diretamente dela, tá bom? Que fazem parte ali da própria direção. Por quê? Você já vai ver por quê, ó. A revista incerta ela tem caráter preventivo, e deverá ser realizado sempre que houver denúncias de posse de objetos não permitidos por adolescente, de acordo com a avaliação prévia da coordenação de segurança, ouvida a coordenação técnica e devidamente autorizado pela direção do centro socioeducativo. Então veja, meu aluno, a revista incerta, por que chama-se assim o nome? Revista incerta. Porque, senhores, na revista incerta, só vai tomar conhecimento o pessoal restrito, tá bom? Vai ser de conhecimento restrito, mediante determinação da direção. Quando é que vai acontecer a revista incerta? Lembrando que ela tem caráter preventivo e ela só vai ocorrer quando tiver denúncias de que, por exemplo, o adolescente ali ele está composto de objetos que não são permitidos lá dentro do centro de atendimento socioeducativo. Claro, pessoal, que tem que passar por uma avaliação da coordenação de segurança e a coordenação de segurança tem que ouvir também a coordenação técnica, tá bom? E tem que ser autorizado pela direção do centro socioeducativo. E claro, pessoal, em alguns casos, pode ser que precise de apoio da Polícia Militar para fazer essa revista incerta. Às vezes tem que chamar a Polícia Militar. Vou já mostrar para vocês aqui na letra da lei. Vamos lá. Nos casos em que for necessário apoio da Polícia Militar sem cronograma prévio, a direção do centro socioeducativo deverá comunicar à Corregedoria do SEAS e ao Sistema de Justiça. Então, chamou a Polícia Militar, né, de forma eventual, não está no cronograma prévio. Lembra, pessoal, que tem um cronograma prévio. Perfeito? Tem um cronograma prévio. Tem que comunicar à Corregedoria e ao Sistema de Justiça.
Quais são os objetivos, pessoal, ao realizar a revista incerta? Veja só. Averiguar minuciosamente as condições de segurança de todas as dependências do centro socioeducativo, apreender objetos e materiais cuja circulação seja proibida, retomar ou estabelecer normas, rotinas e procedimentos de segurança, prevenir situações de crise. Aí vejam, a revista incerta poderá ser realizada com apoio da Polícia Militar, desde que presentes motivos sérios e fundamentados, mediante solicitação expressa da direção do centro socioeducativo, que deverá comunicar à corregedoria e ao sistema de justiça. A revista incerta deverá respeitar o mesmo procedimento da revista estrutural. Vamos resumir, pessoal? Resumo direcionado revista incerta. Ó. Que é a revista incerta? É a revista realizada em dia e hora de conhecimento restrito determinado pela direção do centro socioeducativo. Ela tem caráter preventivo. Ó. A revista incerta tem caráter preventivo e será realizada quando houver denúncia de posse de objetos proibidos por adolescentes, após a avaliação prévia da coordenação de segurança, ouvida a coordenação técnica e com autorização da direção do centro. Printa e bota lá no grupo, tá bom, pessoal? E fala lá que é o material do professor, para o pessoal não confundir os canais aí. Apoio da Polícia Militar. Se houver necessidade de apoio da Polícia Militar sem constar no cronograma prévio, a direção tem que comunicar à corregedoria e ao sistema de justiça. Quais são os objetivos da revista incerta? Verificar as condições de segurança das dependências, apreender objetos proibidos, retomar ou reforçar normas e rotina de segurança, prevenir situações de crise. Participação da Polícia Militar. A revista incerta poderá contar com o apoio da Polícia Militar, geralmente quem vai é o JIT, né, que é um grupo especializado da Polícia Militar. Quando houver motivos sérios e fundamentados, mediante solicitação expressa da direção do centro, que deverá comunicar à corregedoria e ao sistema de justiça. Aí, senhores, nós temos a parte da revista de adolescentes. Ó. O adolescente ele será submetido à revista de busca corporal sempre que sair e retornar para o alojamento e também na saída das atividades. E, obrigatoriamente, será respeitada a identidade de gênero por parte de quem acompanha as revistas pessoais, devendo ser realizado por profissional do mesmo gênero. Então, se a adolescente for uma mulher, tem que ser lá, por exemplo, o agente socioeducativo do gênero feminino. Se for um homem, quem faz é outro homem, tá bom? Tem que ser do mesmo gênero. A revista de busca pessoal poderá ser substituída pelo scanner corporal. É muito mais fácil, né, pessoal? A tecnologia facilita bastante, perfeito? Deslocamento de adolescente, senhores. Ó, o deslocamento de adolescente deverá ser realizado de forma organizada, preferencialmente em fila, não sendo permitido ao adolescente se desviar da rota proposta pelo socioeducador ou se dirigir a espaço que não seja o previsto no deslocamento, perfeito? Aí lemos aqui todos os itens que estão na nossa questão. Todos os itens foram lidos. Vamos para a nossa 8ª questão. Lembrando, senhores, para vocês que isso daqui, essas questões também tem na sua apostila de 400 questões que você adquiriu com o professor. Eu sempre digo e repito para vocês, o aluno que não adquiriu essa apostila de 400 questões, ele é doido. Ele não quer passar, ele quer ir brincar. Por quê? Essa apostila que o professor elaborou, senhores, são 400 questões comentadas. 400 questões, só que aqui são todas as matérias. Português, portarias, direitos humanos, legislação especial, tudo em 400 questões. As questões das portarias todas o professor elaborou. As questões já estão atualizadas conforme o edital de 2025, tá bom? Conforme a seleção pública de 2025. Tu vai ter as questões todas comentadas, pegando tópico a tópico do teu edital, sem deixar passar nada. Então, essa apostila, se você comprou, você tem que ter resolvido ela inteira. Se você não resolveu, resolva. Por quê? Porque tem todos esses detalhes em várias questões. Tu vai resolver tantas questões de forma tão exaustiva que isso aqui para ti vai virar uma coisa normal. Tu já vai decorar, já vai estar na tua mente. Então, meu aluno, se você já adquiriu, não vá para a prova sem resolver ela inteira. E você que não adquiriu ainda, você é doido, você não quer chegar lá forte. Se tu quer tudo isso aqui em questões, diversas questões, 400 questões comentadas, adquira. Lá vai ter tudo, português, direitos humanos, legislação especial, todas as portarias, eu elaborei todas as questões das portarias. Se você quer adquirir, vai na descrição do vídeo que já tem o WhatsApp do professor e o link que tu já é redirecionado para o meu WhatsApp. Aí tu fala assim, professor, eu quero adquirir a apostila agora. A apostila custa somente R$30, ela é 100% PDF, ou seja, você paga, já recebe no seu próprio WhatsApp ou no seu e-mail, 400 questões comentadas.
meu aluno, é indispensável para a tua aprovação. Se tu resolver essas 400 questões, fizer as anotações, revisar, porque o gabarito é comentado e esquematizado. Se tu fizer as anotações, tu vai gabaritar. Tu vai gabaritar a prova, pode ter certeza. Por quê? Porque eu pego tudo de forma exaustiva. Tu vai resolver tanto isso aqui que tu já vai decorar. Tu vai aprender, vai ser automático. Teu organismo, teu cérebro já vai responder as questões no automático. Então não deixe. Esse é o único material que você não tem como não comprar. É a apostila de 400 questões. Somente custa R$30. Você pode pagar via Pix ou via cartão. Como já está perto da prova, tu manda usar para o professor e fala assim: professor, eu quero adquirir a apostila em PDF de 400 questões e quero pagar via Pix, ou quero pagar via cartão. Já fala o método de pagamento para a gente agilizar, porque tem muita demanda nessa reta final para agilizar o teu processo. Pagou, o professor já envia na mesma hora, beleza? Vamos lá. 8ª questão. Com base na portaria 004 de 2021, assinale ao item incorreto. Então, vamos atrás do item incorreto. Vamos lá. Evento é qualquer ocorrência interna que obstrua o desenvolvimento regular da rotina de funcionamento do centro socioeducativo, comprometendo imediata ou imediatamente a sua segurança. Isso é um evento, pessoal? Sim, é o conceito de evento. Tá correto. Vou já explicar para vocês o que é o evento. Vamos lá. Os eventos podem ser classificados como simples, complexo e crítico, correto. Evento simples é aquele cuja ameaça à segurança é inferior à capacidade de resposta do coordenador de segurança e dos socioeducadores presentes no plantão. Isso é evento simples? Sim. Evento complexo é aquele cuja ameaça à segurança é superior à capacidade de resposta de todos os setores do centro socioeducativo, cuja resolução só é alcançada em cooperação com o sistema de segurança pública. Pessoal, quando a resolução só é alcançada com a cooperação do sistema de segurança, a gente está falando de evento crítico e não complexo. Está errado aqui, é evento crítico. Gabarito, como ele quer o item errado, letra D. Vamos resumir, pessoal? Vamos resumir, vamos lá. Vou botar o esqueminha aqui que eu fiz para vocês. Ó. Resumo direcionado, gestão de ameaça à segurança. Vamos lá. Definição dos termos. Ó. A portaria define os conceitos relacionados à gestão de ameaça e segurança, beleza? Aí ele vem falar o que é o evento. O que é evento, pessoal? Evento é uma ocorrência, tá bom? É uma ocorrência. Então, falou em evento, evento é uma ocorrência, tá bom? Evento é uma coisa ruim, não é uma coisa legal. Não é um evento de banda, de festa, não. Evento é uma ocorrência interna que venha a obstruir o desenvolvimento regular da rotina de funcionamento do centro socioeducativo. Quer um exemplo de um evento que pode acontecer? Por exemplo, deixa eu ver aqui, um exemplo para vocês. Pode ser ali, pessoal, por exemplo, existência de uma arma branca dentro lá do centro de atendimento socioeducativo. Pode ser ali, pessoal, agressão. Pode estar acontecendo uma agressão, por exemplo. Pode estar ocorrendo um dano estrutural que é feito pelos adolescentes. Pode ter o cometimento de uma lesão corporal leve ou grave de um adolescente contra o outro, perfeito? Pode ter algum objeto perfurante lá dentro, pode ter várias situações, a gente vai ver de um por um. Então, senhores, o evento é uma ocorrência interna que acontece dentro do centro socioeducativo que embaraça o seu funcionamento, perfeito? Que pode comprometer a segurança. E esse evento ele tem as classificações, ele pode ser simples, complexo ou crítico. Então, o evento, pessoal, é quando tem, por exemplo, uma ameaça à integridade física do adolescente, ameaça à integridade física dos próprios servidores, dos funcionários, ou até uma ameaça ao patrimônio público, com dano ali ao patrimônio público, perfeito? Então, vamos lá. Então, o evento é qualquer ocorrência interna que obstrua a rotina do centro, comprometendo a sua segurança. Elementos do evento, pode ser uma ameaça à integridade física dos adolescentes, ameaça à integridade física dos servidores, contratados, funcionários, colaboradores ou terceiros, ameaça ao patrimônio público. A avaliação de evento. A avaliação de evento é composta por 3 elementos. Eu tenho o cenário, eu tenho a capacidade de resposta e o escalonamento de força. O que é o cenário? Fatos, grau de articulação insurgentes, perfil das lideranças, motivação, intento, adesão dos internos, existência de reféns, facções, objetos usados como arma, intensidade do domínio do espaço físico, ligação com grupos externos. Capacidade de resposta, limiar de resolução do evento pelo centro, considerando comando, estrutura física, preparo emocional e físico, treinamento, equipamentos, articulação com setores e existência de planos de contingência. Então, quando eu tenho um cenário, pessoal,
A capacidade de resposta é a capacidade que eu tenho para resolver aquele cenário que está ocorrendo ali, né? Por exemplo, se eu tenho ali um motim, né, que está acontecendo ali, por exemplo, né, refém ali, perfeito? E o escalonamento de força, o que é o escalonamento de força? Medida de força necessário quando esgotados os meios de dissuasão, comparando a capacidade de resposta com a força necessária para resolver o evento, perfeito? E aí, ó, nós temos a classificação dos eventos. O evento pode ser classificado como um evento simples, complexo e crítico. O que é um evento simples? Nesse caso, a ameaça ela é inferior à capacidade de resposta, tá bom, pessoal? Então, a ameaça ela é menor do que a capacidade de resposta. A capacidade de resposta é maior do que a ameaça, tá bom? Então, ó, a ameaça é inferior ou menor à capacidade de resposta do coordenador de segurança e dos socioeducadores presentes. Quais são os elementos do evento simples? Esses elementos, pessoal, nada mais é do que o cenário. Nada mais é do que o cenário. Ameaças verbais, desacatos, agressões indiretas, ó, atirar objetos, líquidos e alimentos, danos materiais a materiais pedagógicos, pequeno dano estrutural, destruição pontual sem prejuízo à rotina, tentativa ou dano ao patrimônio público de pequena monta, autolesão com escoriações ou lesões leves, agressão sem resultar em lesão, inexistência de armas brancas ou objetos cortantes, ação por 1 ou 3 adolescentes. Marca isso aqui que isso aqui vai ser cobrado. Ação por 1 a 3 adolescentes. Já o evento complexo, pessoal, aqui a ameaça ela já é superior à capacidade de resposta do coordenador de segurança e dos socioeducadores. Porém, pessoal, é possível resolver com o apoio da direção e setores do centro. Ainda é possível resolver. Quais são os elementos do evento complexo? Ou seja, o cenário. Aqui é cenário. Qual é o cenário aqui que eu tenho? Elemento do evento simples sem solução com advertência verbal. Então, todos os demais elementos do evento simples. Só que sem resolução com advertência verbal. Agressão com lesão média ou grave, sem ameaça à vida. Existência de armas brancas. Danos estruturais que prejudicam o funcionamento de um setor. Evento restrito a setor, ala, pátio, quadra ou solário. Ação de grupo restrito de interno sem generalização. Existência de reféns sem flagrante ameaça à vida, sem servícias, sem violência física com possibilidade de negociação, incêndio pequeno controlável com recursos do centro. Aqui são um evento complexo. E o evento crítico, senhores, aqui a ameaça é superior à capacidade de resposta de todos os setores do centro. E eu preciso de apoio do sistema de segurança. Geralmente quem vai aqui é o JIT, né, da Polícia Militar. Perfeito? Então, é o cenário que nós temos aqui, ó. Elemento de evento complexo não resolvidos pela equipe, existência de arma de fogo, destruição extensa do patrimônio, inutilizando áreas do centro, evento disseminado em diversos setores, número de insurgentes 2 vezes superior ao de socioeducadores, existência de refém, com flagrante ameaça à vida, serviços contra adolescentes ou funcionários, incêndio de grande proporção sem controle, perda do controle de 50% ou mais do estabelecimento e pode até ter aqui no caso, pessoal, morte. Perfeito? Então tem essa divisão. Você tem que levar isso aqui para sua prova. Perfeito? E aqui nós ficamos com a letra D. Por quê? Porque ele falou que evento é aquele cuja ameaça é superior à capacidade de resposta, cuja resolução só é alcançada com a cooperação do sistema de segurança pública. Qual é esse caso aqui, pessoal? Nós temos aqui o caso de evento crítico, tá bom? Por quê? Porque nesse caso existe apoio do sistema de segurança pública, perfeito? Então, pessoal, finalizamos mais uma aula, mais de 1 hora de aula. Apesar de ter sido só 8 questões, a gente conseguiu revisar muita coisa, muita coisa. Então, meu aluno, dica para você nessa reta final. Você quer chegar forte? Você quer gabaritar? Você quer ficar dentro das vagas imediatas? Primeiro, faça as 400 questões da apostila. Se você tiver como comprar só a apostila, faça as 400 questões. Invista na sua aprovação, é só R$30, pessoal, R$30. E faça o aulão de véspera. Faça o aulão de véspera. Resolva as questões em videoaula. Se você fizer os dois, meu aluno, você vai chegar forte. Você é um candidato top, um candidato de alto nível de capacidade de ficar bem colocado entre os primeiros. Não se engane. Pessoal, eu tenho alunos que estão entre os primeiros colocados do concurso de 2024, que serão servidores efetivos. Por que eles estão lá entre os primeiros? Fizeram o que o professor falou. Participaram do curso,
fizeram a apostila de 400 questões, participaram do aulão diverso, meu aluno não tem como não chegar e detonar, porque tu vai ver exaustivamente tudo que é cobrado no teu edital. Isso vai te deixar no nível superior. A questão que vier, tu vai detonar. A questão que vier, tu vai resolver com facilidade. Então, siga esses passos se você quer participar aí da lista de aprovados, beleza? Querem novas aulas? Curta o vídeo, comenta e compartilha. Bateu 1000, eu já volto com a continuação. Só depende de vocês. Vou ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Um abraço.